Aí depois outro ponto que ele traz aqui, ó. O exemplo a ser seguido. Confiou seus conservos para dar o sustento a seu tempo. O que isso significava? Lembra que a gente falou que o servo, né, o mordomo na antiguidade, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que dar o alimento dos outros conservos, ele tinha que dar o pagamento no momento certo, tá certo? Ele era o responsável por isso. E aí vem um ponto que é muito interessante pra gente, que é esse aqui, ó. Dar-lhes o sustento ao seu tempo. O que significa isso? Existe um tempo em que algumas questões, elas precisam ser mais trabalhadas do que outras, tá certo? Por exemplo, nos tempos dos apóstolos, qual que era ali a mensagem que tinha que ser dada às outras pessoas? Jesus Cristo é o Salvador, ele é o Filho de Deus, tá certo? Era essa mensagem que era anunciada, foi anunciada por todos os apóstolos. Quando a gente avança no tempo, a gente tem a Reforma Protestante, qual que era a mensagem ali que tinha que ser dada às pessoas? A justificação pela fé. Né? Ninguém é salvo pelas obras, é unicamente nas obras de Cristo, no mérito de Cristo que nós somos salvos. Essa era a verdade para aquele momento. Né? Qual que é a mensagem para hoje que nós temos que dar essa mensagem? A gente já viu no primeiro estudo, é a volta de Jesus, tá certo? Porque a gente viu que os sinais apontam para a iminente volta de Jesus. Então, essa mensagem é a mensagem que precisa ser passada, né, aos demais irmãos com uma frequência e com uma primazia, né, com uma importância maior. E muitas vezes o que a gente vê é as pessoas esquecendo de falar sobre esse assunto, falam sobre diversos outros assuntos, tá certo? Assumem o púlpito e tratam de diversos assuntos diferentes. Seja o pastor, seja o padre, seja o presbítero, seja quem for. Ele fala de diversos outros assuntos, mas pouco fala a respeito da volta do Senhor Jesus e como nós devemos nos preparar para essa vinda, para sermos encontrados como mordomos fiéis. Ou seja, se tem uma mensagem hoje que é importante, que as pessoas precisam conhecer, é que Jesus está muito perto de voltar. E não somente isso, porque a gente viu lá, por exemplo, lá em Mateus 24, no verso 14, né, que o requisito para a volta de Jesus qual que é? O evangelho ser pregado ao quê? A toda tribo, língua, nação e povo, não é isso? Esse evangelho do reino será pregado para testemunho. E então o quê? Virá o fim. Não é isso? Então qual que é a mensagem hoje que a gente tem que fazer? Pregar esse evangelho. E lá em Apocalipse 14, de uma maneira muito mais detalhada, a gente tem as mensagens que precisam acompanhar essa pregação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 14, para a gente ver, né, esse evangelho que precisa ser pregado, e você vai ver uma coisa curiosa, porque ele parece um eco do que Jesus disse lá em Mateus 24, né, quando ele fala, e esse evangelho do reino será pregado para testemunho. Se você abrir a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 14, no verso 6, olha o que está escrito lá, em Apocalipse 14, no verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Para quê? Para proclamar os que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Percebe que o verso 6 é quase um eco lá de Mateus capítulo 24, verso 14? Pregar todas as nações, a toda tribo, língua e povo. Só que junto dessa mensagem do evangelho, qual que é o convite que faz? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do quê? Do seu juízo. Nesse estudo que a gente está fazendo, a gente não viu que a volta do Senhor Jesus também é o juízo? Ou seja, o juízo está perto, o juízo está próximo, tá certo? Então, qual que é o convite? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. É um convite para adorar o Deus verdadeiro, para adorar aquele que é o único que é o Criador. E esse texto que a gente acabou de ler aqui, no verso 7, ele é um eco de Êxodo capítulo 20, tá certo? O quarto mandamento que fala a respeito do sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Porque em 6 dias criou o Senhor Deus os céus, a terra e as águas e tudo que neles há. Né? Esse é o mandamento que aponta para o Deus Criador, e aqui a gente vê um eco nele aqui. Então esse aqui é uma lembrança para nós. Olha, o evangelho eterno ele precisa ser pregado dentro do contexto dessas mensagens aqui de Apocalipse 14. Olha o que diz lá no verso 8 para a gente, ainda de Apocalipse 14. E outro anjo seguiu dizendo que caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Ou seja, Babilônia, né, que representa aqui, né, um sistema todo em oposição a Deus, em oposição à verdade de Deus. Qual que é a segunda mensagem que precisa ser dada? Que ela caiu.
Né? E esse caiu aqui está no passado, ou seja, é como se o profeta aqui, né, João, tivesse visto já ela caída lá atrás. Ou seja, todos aqueles enganos, todo aquele sistema que é contrário à vontade de Deus, que é contrário à palavra de Deus, que é contrário aos mandamentos de Deus, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Por isso que nós temos que se voltar, né, para o Deus verdadeiro, o Deus criador. E aí depois a gente tem dos versos 9 até o 12, olha o que diz lá. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, aqui nós temos 3 mensagens que estão diretamente relacionadas com a pregação do evangelho no mundo inteiro. Quando o mundo inteiro receber essas 3 mensagens, entender essas 3 mensagens, então cada um tomar sua decisão, virá o fim. Tá certo? Então, se você quer saber um pouquinho mais no detalhe o que são essas 3 mensagens, no nosso canal do YouTube, Jefferson Caetano, a gente tem um estudo onde a gente entra no detalhe de cada uma dessas mensagens, tá bom? A gente não tem tempo para cobrir elas aqui, mas elas estão diretamente relacionadas ao quê? Com o Evangelho Eterno. É um convite à adoração ao Deus verdadeiro. E essa é a mensagem que deve ser dada nesse tempo. A gente tem que perder, muitas vezes, né? Parar de perder tempo com outras mensagens que podem até ser interessantes, mas que não preparam as pessoas para a vinda do Senhor Jesus. A gente lembra lá de Ezequiel 33, né? Se você sabe, mas você não avisa, você tem uma responsabilidade. Nós, como mordomos fiéis e prudentes, precisamos saber dar o alimento certo, no tempo certo. O tempo hoje exige que as pessoas saibam que Jesus está voltando. E por último exemplo que a gente tem aqui, a ser seguido. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Vigiando. Depois, se preparando, tá certo? E dando sustento no tempo certo. Cuidando dos outros conservos no tempo certo. Quando o seu Senhor retornar e encontrar ele agindo dessa maneira, a gente vê ele, né? Ele vai ser o quê? Bem-aventurado. Ele vai ser feliz. O próprio Senhor vai o quê? Vai se cingir e vai servir esse servo. E colocará a ele como responsabilidade de todas as outras coisas. Ou seja, ele dará ainda a esse servo, né? Recompensas ainda muito maiores, porque ele foi fiel e foi fiel até o fim. Resumindo, o que nós, como servos fiéis, precisamos ser? Olha o exemplo de fidelidade que nós temos aqui. Vigiar a respeito dos sinais do fim. Ou seja, o servo fiel, ele vai estar vigiando a respeito dos sinais do fim. Mas não somente vigiando, ele vai estar levando uma vida de preparo espiritual. Lembra do nosso último estudo? Vigiar e orar? Vigiar o estudo da palavra e a vida de oração, contato com Deus, relacionamento com Deus. O servo fiel, ele vai estar avançando na santificação pessoal. Cada vez mais ele vai deixando tudo aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus para trás. Ele não faz isso pelo seu próprio poder, mas pelo poder do Espírito Santo, que a gente vai ver no nosso próximo estudo, que fala a respeito do preparo pessoal. Esse servo, ele vai estar testemunhando da pregação do evangelho e do ensino da palavra. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos testemunhando da pregação do evangelho. E aqui nós estamos, né, aprendendo cada vez mais a compartilhar essa mensagem com as outras pessoas. Depois, esse servo, ele vai estar desejando a vinda do reino. Ele não vai dizer, o meu Senhor demora a voltar. Não. Ele quer que volte logo. E esse é o desejo do coração dele. É maior do que qualquer outra coisa. Ele deseja ver o seu Salvador. Ele deseja ver o retorno do seu Senhor. E por último, ele vai estar perseverando apesar das dificuldades. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Muitas vezes é difícil manter a fidelidade com tantas distrações que nós temos, com tantos problemas que são colocados no meio do nosso caminho. Mas apesar dessas dificuldades, desses problemas, nós perseveramos. O servo fiel, ele persevera. E a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, ele será o quê? Será salvo. Apocalipse capítulo 16, verso 15, diz o seguinte: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O grande propósito do Senhor Jesus, que ele quer para nós neste estudo,
é que nós estejamos preparados, vigiando e guardando as nossas vestes, para que nós não sejamos envergonhados no grande dia da sua vida. Para que, em vez de sermos envergonhados, assim como o servo mau foi, nós sejamos coroados com a coroa da vida, assim como o servo fiel foi, e assim como o Senhor Jesus quer também que cada um de nós sejamos. O grande propósito é que nós permaneçamos fiéis, cumprindo tudo aquilo que o Senhor nos deu, aplicando, vivendo os ensinamentos da palavra de Deus, para que naquele grande dia nós possamos também receber a coroa da vida, assim como Paulo disse lá atrás. Tá certo, meus amigos? Então, aqui, hoje, finalizando esse estudo, vigilância e fidelidade. E aqui, a gente tem a nossa próxima agenda, tá bom? No dia 2/12, já entrando aí no mês de dezembro, nós vamos ter vigilância e preparo, tá certo? Aprofundar a questão do nosso preparo espiritual. Hoje nós vimos que nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor tem nos confiado. E aí depois, na próxima sexta-feira, nós vamos trabalhar essa questão do nosso preparo individual, tá bom? Como a gente pode estar preparado para encontrar o Senhor Jesus, né? Todo o preparo espiritual que nós precisamos ter. E o texto será de Mateus capítulo 25, do verso 1 até o verso 13. Ali vai ser a parábola das 10 virgens, tá bom? Uma parábola bastante conhecida, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nela. Neste momento aqui, eu abro então para vocês fazerem seus comentários, tirarem as suas dúvidas, fazerem as suas ponderações. Fiquem à vontade, meus amigos.